Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Acho que já estou online. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Su. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Como vocês estão? Espero que todas estejam bem. Deixa eu encaminhar essa live aqui. Vai encaminhando aí, meninas, para as amigas. Boa noite, lindona. Vão encaminhando. Tem tanto tempo que eu não faço live, gente. Tem muitos meses. Boa noite, Camila. Natália, deixa eu ver quem está aqui. Andréia, boa noite. Sejam bem-vindas. Bem-vindas. Estão me ouvindo bem, né? Deixa eu colocar aqui o nome da live. Acho que eu não vou colocar, não. Deixa assim mesmo. Bom, sejam bem-vindas. É um prazer falar com vocês. Ah, tá ótimo. Estão me ouvindo bem, né? Então tá bom. Essa primeira live, né, gente? Vamos começar. Eu decidi pelo tema falar de mim mesma. Bárbara Sem Filtro, um pouco da minha história. E por que eu pensei, na verdade, de começar falando um pouco da minha história, né? Não é nem assim pra contar pra vocês, porque eu acho que, na verdade, muita gente nem se interessa. Mas pra fazer a seguinte reflexão com vocês, levarem a vocês a seguinte reflexão. É que a nossa história diz muito sobre o caminho que a gente deve seguir, né? Então, assim, refletindo sobre isso, como eu poderia contar a minha história e mostrar que, na verdade, toda a minha trajetória me fez chegar aonde eu estou hoje. E normalmente a gente faz tantas coisas no automático, né? A vida vai passando, a gente vai se relacionando com algumas pessoas, às vezes com algum trabalho, enfim, e a gente pode ir para uma direção que às vezes a gente não escolheu e a gente foi levado. Boa noite, Cris, sejam muito bem-vindas. E assim, eu sei que isso acontece. Olá, linda! Eu sei que isso acontece com todas nós, né? Provavelmente já aconteceu com você algum dia. Então, assim, a primeira pergunta que eu faço para vocês que estão aqui é o seguinte: vocês já pensaram sobre a trajetória de vocês, sobre o caminho que vocês estão trilhando? Se realmente é o caminho que vocês gostariam? Eu falo que se a pessoa ainda não fez essa reflexão, provavelmente ela está vivendo algo do qual ela não escolheu. Provavelmente ela está vivendo uma vida que os outros escolheram para ela. Porque quando a gente faz essa reflexão... Boa noite, Clésia, minha amiga lá da Bélgica. Quando a gente faz essa reflexão, a gente para pensar e a gente ali consegue definir realmente o que a gente está fazendo na nossa vida, né? As nossas escolhas. A gente assume as nossas escolhas e o rumo que a gente vai tomar no nosso caminho. Me respondam aqui se vocês já fizeram essa autoanálise. Me responde aqui. A Vanessa me responde, gente. Vamos ter essa troca. Ver se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Coloquem aqui para mim. Boa noite, Clésia. A Cris, eu não fiz. Você não fez essa reflexão, né? E eu acho que provavelmente, e aí me corrija, mas me confirma aí. Boa noite, Ellen. Boa noite, seja muito bem-vinda. Se você, Cris, se você puder compartilhar com a gente aqui, vai escrevendo, meninas. Se você está no caminho que você deseja estar. Camila, fiz sim, inclusive foi ontem. Isso é excelente. Boa noite, Flávia. Boa noite, Lohane.
Isso é excelente fazer agora no começo do ano, né? A gente normalmente faz essa reflexão no começo do ano, para já começar realmente com tudo. A Flávia, a Ellen, para as meninas que entraram agora, eu estou falando que eu vou contar um pouco da minha história aqui, mas que na verdade não é nem sobre a minha história, não é porque as pessoas se interessam pela minha história, mas é para mostrar para vocês que a nossa trajetória diz muito sobre o caminho que a gente vai seguir na vida. E isso está diretamente ligado ao nosso posicionamento. Por isso que é interessante a gente fazer essa reflexão. E eu perguntei aqui para as meninas se elas estão fazendo essa reflexão. Se hoje elas vivem o caminho, estão trilhando o caminho que elas gostariam de trilhar. A Ellen colocou, no meu caminho tem você. Que honra, a Ellen é uma querida, minha mentora. A Su, eu não estou no caminho certo, tenho certeza. E aí, o que é interessante a gente analisar? Como que eu enxergo que a gente tem a resposta, que a gente está aonde a gente deveria estar? Quando a gente silencia e a gente escuta o nosso coração. Quando a gente está em paz. Quando não tem mais nada que a gente almeja a não ser estar ali onde a gente está. Então, provavelmente, se você tem essa paz, se você não busca nada, se no fundo você não queria estar realizando alguma outra coisa, provavelmente você está no seu caminho, certo? Mas se no fundo tem alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que você gostaria de fazer diferente, se você acha que poderia estar contribuindo de outras formas, então é sinal que você deve correr atrás disso e mudar, né? A Clésia, eu faço sempre essa reflexão e é muito importante. É essencial, na verdade, né? A Cristiane colocou, no momento estou dedicando mais à minha família, totalmente desfocada de trabalho, mas amo e me sinto feliz, por mais que não amo morar na Bélgica. Sim, eu conheço um pouco da história da Cris e eu acho que realmente em certos momentos da vida a gente se doa muito mais, principalmente nessa primeira fase, né, da primeira infância, quando a gente tem filhos pequenos. Aconteceu isso comigo. Eu me dedico, né, muito. Por exemplo, agora as crianças estão ali na sala, meu marido está trabalhando, elas estão ali sozinhas. Então elas podem entrar aqui a qualquer momento, enfim, porque realmente vida de mãe é assim. Mas a necessidade da gente ponderar e perceber até que ponto isso está nos afetando mesmo, porque no meu caso, a minha necessidade, o meu lado profissional, ele estava muito latente, assim, a minha vontade de desenvolver o meu lado profissional estava muito latente. Então, até por isso eu decidi, por exemplo, não ter um terceiro filho, que eu e meu marido, a gente sempre quis, mas devido a esse meu lado profissional que eu precisava desenvolver, que eu sentia essa necessidade, que eu estava sentindo falta, eu não me via inteira se eu não tivesse esse lado profissional. Então eu fiz essa decisão e resolvi, né, me focar na minha área de trabalho. Então, assim, é esse tipo de reflexão que eu quero que vocês façam para vida real, exatamente. A Cris, eu já sinto a necessidade de fazer outra coisa, mas me sinto perdida. E é aí que agora eu quero trazer para vocês, contando um pouco da minha trajetória, que como essa reflexão da nossa trajetória nos ajuda a decidir o rumo que a gente vai seguir. Eu falo para vocês aqui muito sobre posicionamento, sobre a importância da gente viver realmente a nossa essência, da gente saber quem realmente a gente é, de fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento, não é à toa. Aconteceu comigo, eu passei por essa trajetória, por essa jornada. Boa noite, Mayra, seja bem-vinda. Então, fazendo essa autoanálise, eu pude perceber que exatamente onde eu estou, como eu estou, e que faz todo sentido hoje, tudo se encaixa. Então, bom, para quem não sabe, eu cursei artes plásticas quando eu tinha 18 anos. Eu terminei o 3º grau e já prestei vestibular, passei e comecei a fazer artes plásticas. Não me formei, fiz até o 6º período, faltavam 2 períodos, no 8º eu já poderia fazer a licenciatura. Saí das artes plásticas porque eu não queria ser professora.
E fui chamada por um outro lado, um lado mais dinâmico e tal, me chamou mais atenção, me despertou o interesse, o curso de publicidade e propaganda. Então eu migrei, né, saí da artes plásticas e fui cursar publicidade e propaganda, marketing, comunicação social, né, vários nomes. Mas ali nas artes plásticas, eu tive o meu primeiro contato, né, aos 18 anos. Então, assim, desde muito nova eu tive esse contato com arte. História da arte, fui estudar, né, grandes nomes, grandes pintores, vários estilos, enfim. Boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas. A Pri acabou de chegar, seja muito bem-vinda. Então, ali foi o meu primeiro contato com a arte, né, com a beleza, enfim, que eu também falo isso muito aqui pra vocês e tal. E ali eu pude treinar, como se diz, eu pude começar a treinar o meu olhar para esse lado, né, para a imagem, para a estética, enfim. E assim, eu sou fascinada, eu amo artes, amo museu, amo. Gosto muito de desenhar, de vez em quando ainda pego aqui os meus rabiscos, né, e gosto muito de desenhar, enfim, tenho quadros pintados, então assim, é um outro lado meu, mas que me deu muita sensibilidade, né, me fez treinar o olhar desde muito cedo. Depois cursei publicidade e propaganda, nele eu me formei em publicidade e propaganda. Trabalhei numa área de vendas, numa empresa de telecomunicações durante 6 ou 7 anos, não me lembro. E trabalhei como recepcionista, então ali também tive meu primeiro contato com atendimento ao público. E depois fui trabalhar na parte comercial, de vendas. Então, assim, o que eu falo para vocês hoje, fazendo essa reflexão, em cada lugar que eu trabalhei, cada lugar que eu passei, cada experiência, cada vivência, foi me formando, foi me trazendo a bagagem que eu tenho hoje. E por isso que é essencial a gente fazer essa autoanálise, né? Bom, me formei em publicidade e propaganda. E em 2012 me mudei para a Bélgica. E lá eu fiz a minha inscrição, passei para cursar o mestrado. Eu ia fazer mestrado era alguma coisa relacionada a criança, comunicação infantil. Sempre gostei de crianças. Sempre achei muito interessante esse assunto da pedagogia infantil. E estava inscrita no mestrado lá na Bélgica. E um dia, agora é interessante essa história, eu ganhei de uma companhia de energia um álbum fotográfico. Era alguma promoção que eles estavam fazendo ali. E aí eu fui pro computador montar esse álbum fotográfico, né? E naquele momento me deu um despertar. Eu pensei assim, gente, por que eu não estou mexendo com fotografia? Porque eu sempre amei fotografia. No meu curso de artes plásticas, eu fiquei exatamente até o período onde eu cursei fotografia. Depois que eu cursei fotografia, que eu mudei. E um dos fatores que me fez mudar para a faculdade de publicidade e propaganda foi o laboratório de fotografia da outra faculdade, que era uma faculdade particular, tinha muito mais recursos, infraestrutura, enfim. Eu fiquei simplesmente encantada. Na minha adolescência, eu era a única da turma que tinha aquelas máquinas de filme. Então, assim, a gente ia para as cachoeiras, a gente ia para os passeios com a turma, eu era a única que fotografava ali e registrava. Tem muitas fotos antigas, é muito bom. Então, assim, quando eu fui fazer esse álbum e me deu aquele sentimento, né? Aquela coisa, eu falei, gente, por que eu não tô mexendo com isso? Era isso. Por que eu nunca pensei em trabalhar com fotografia profissionalmente? E aí é o que eu falo para vocês, a vida ela vai nos levando para certos caminhos e quando a gente não para refletir o que realmente a gente gosta, era tão óbvio para mim, assim, eu sempre fui tão apaixonada, por que não? Porque eu nunca tinha pensado em trabalhar com isso, né? E foi ali que eu tranquei a minha matrícula, lá no curso, na pós-graduação, e fui cursar fotografia
na Bélgica. Lá fiz o curso, enfim, comecei a trabalhar. Juntamente com minha amiga que está aqui na live, a Suzane, nós abrimos um estúdio. Então lá na Bélgica eu tinha um estúdio. E depois ali eu comecei a trabalhar com gestantes. Então eu trabalhei com gestantes e ali é o seguinte, uma ia indicando a outra, que ia indicando a outra. A Cris, inclusive, hoje é uma amiga, era minha cliente, fotografei ela gestante. E depois as mamães queriam os nenéns fotografados, então comecei a fotografar bebês recém-nascidos também. E durante esse período lá na Bélgica eu trabalhei basicamente com isso, né? Nesse nicho, quero dizer, com gestantes, bebês, famílias, enfim. Aí em 2020 veio a pandemia e aí eu já tinha a Clésia também, sim, a Clésia também, fotografamos a Clésia. E 2020, né, tudo fechou, a gente parou, tal. E ali o meu marido já tinha decidido, eu e meu marido, a gente já tinha decidido que a gente ia mudar de país. Então, realmente, assim, foi necessário essa pausa. E foi bom, na verdade, porque ali nessa pausa eu pude analisar o caminho que eu estava indo, para onde eu estava indo, se realmente eu estava fazendo o que eu gostaria de fazer. E foi justamente no período que o meu filho menor, estava com 3 anos. Ele tinha 3 anos, então aquela primeira infância, né, já tinha acabado. Já estava passando. Aquela primeira infância, né, de amamentação, enfim, aquele período mais que a gente se doa mais, digamos assim. Então, eu me redescobri naquele período como mulher, porque quando a gestação veio, a gente, né, dá uma deixada de lado, a gente nos deixa de lado, e isso é normal, para priorizar os filhos. Então, eu tinha me deixado de lado, não estava cuidando da minha saúde, não estava cuidando do meu corpo, não estava fazendo o que eu gostaria de fazer, enfim, era 100% para as crianças. Então, ali eu parei, a pandemia me fez parar, me fez reanalisar. E como eu estava me descobrindo como mulher, tinha começado a fazer exercícios na minha própria casa, estava no processo de emagrecimento, mudei minha alimentação, enfim, resolvi cuidar de mim, né? Cuidar de mim. E aquilo, assim, foi tão bom pra mim, me despertou tanta coisa boa que eu falei assim, gente, eu preciso passar isso para outras mulheres. Eu quero trabalhar com mulheres. Foi ali que eu nichei novamente e foquei em retratos femininos. Eu queria que as mulheres recuperassem a autoestima perdida. Sim, a Cris tá falando aqui, você me inspirou nesta época, a gente trocava muito, né, Cris? Nossa, você também me ajudou muito. E é um processo muito difícil, principalmente quando a gente faz em casa, a gente faz sozinho, sem um acompanhamento, enfim. Mas eu decidi ali um processo de autoconhecimento, exatamente. Mas ali eu decidi que eu queria passar isso para outras mulheres também. Eu queria que as mulheres voltassem a cuidar de si mesma. E ali comecei a falar muito da autoestima, né? Do poder, da importância de se cuidar da autoestima. E automaticamente me levou para caminhos cada vez mais do autoconhecimento. Autoconhecimento. E cada vez mais eu pude perceber que tudo acontece através de nós. Tudo é de dentro para fora. Gente, eu tô falando demais, né? Se quiserem perguntar aí qualquer coisa, dá uma pausa, porque eu tô acelerada. Então, eu falei, gente, eu quero despertar isso novamente nas mulheres. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso contribuir para isso? E eu falei, eu vou focar nos retratos intimistas, né, que eu não gosto nem de chamar de retratos sensuais, porque às vezes as mulheres associam a lingerie, enfim. Eu falo que é um retrato intimista porque eu entro realmente na intimidade da mulher, né? Ela me mostra um lado que normalmente ela não mostra para outras pessoas. Então ali eu comecei a tentar trabalhar isso nas mulheres, fazendo com que elas se enxergassem de uma forma diferente,
né? Aceitando o próprio corpo, aceitando o próprio processo mesmo, porque tudo é um processo e cada um está numa fase, né? Se a gente entrar aqui em comparação umas com as outras, a gente se frustra e corre um grande risco de entrarmos em depressão, né? Essa é a verdade. Então, eu comecei com esse trabalho com as mulheres, isso em 2021, e tá. E aí, o que foi interessante na minha vida, e a Ellen é responsável por isso, a Ellen que está aqui, eu, num país novo, me mudei pra cá, né? Vim pra cá, num país novo, pensei, bom, eu preciso me conectar, eu preciso conhecer mulheres. Se eu trabalho com mulheres, eu preciso ir atrás de mulheres. E sem conhecer muitas pessoas aqui, entrei num grupo de network, numa plataforma da Ellen, o Ela Virou o Jogo, e ali conheci centenas de mulheres, né? E foi exatamente ali que eu mudei mais uma vez. As mulheres que estão nesses grupos normalmente são empreendedoras ou mulheres que desejam começar a empreender. E aí eu tive muita demanda, comecei a ter muita demanda de trabalhos voltados para a parte corporativa, retratos corporativos, né, para empreendedoras mesmo. E decidi, mais uma vez, focar nisso, porque eu sou assim, gente, eu não consigo fazer nada mais ou menos. Né? Quem me conhece aqui pessoalmente, a Suzane, minha amiga, minha ex-sócia, trabalhou comigo, sabe que eu sou muito exigente comigo mesma. Então, assim, eu realmente entro profundamente em tudo que eu me proponho a fazer. E fui estudando e tudo assim, sempre pro autoconhecimento. E durante um momento, acho que por volta de outubro, setembro desse ano agora, 2022, me bateu uma grande insegurança. Eu fiquei meio perdida, porque assim, eu estava ainda muito ligada na questão da autoestima feminina, de trabalhar isso, eu não queria soltar isso. Mas também eu já estava em um outro mundo, né, de empresários, retratos corporativos e tal. E por um momento eu pensei, gente, o que eu tô fazendo? Parece que eu não estava fazendo nenhuma coisa, nem outra, eu não conseguia entender muito bem. Mas eu segui o que o meu coração estava mandando. Sempre me silenciava, não, bom, é isso, é por esse caminho, meu coração está mandando eu continuar e eu vou continuar fazendo isso, vou continuar. Às vezes a gente não sabe por que as coisas acontecem, né? E a gente às vezes fica questionando a Deus, e isso é uma coisa que eu aprendi a não fazer, eu não questiono mais nada. Eu só agradeço. Quem sou eu para questionar alguma coisa? Eu tenho muito pé no chão, mas eu não sou daquela de ficar questionando, enfim, se algo não deu certo, eu sou super compreensiva, normalmente eu sempre tento entender mesmo o porquê das coisas, enfim. E aí, quanto mais eu fotografava essas mulheres empreendedoras, quanto mais eu conhecia sobre a história de cada uma, mais me fazia sentido. A Rita falou, livramento, às vezes é mesmo. Quanto mais eu me envolvia com essas mulheres, mais eu pude ir percebendo que elas precisam muito mais desse resgate do feminino, esse resgate da autoestima, esse resgate de olharem para elas mesmas, do que as outras mulheres que eu fotografava quando eu fazia o ensaio intimista. Por quê? Uma mulher empreendedora, ela foca muito, ela coloca muita energia no seu negócio, principalmente num negócio novo, quando ela está iniciando. E, normalmente, essa é a tendência, ela se deixa muito de lado. Então, normalmente, as mulheres estão acima do peso, muito cansadas, muito sobrecarregadas por ter que conciliarem a vida de mãe, de esposa, né, enfim, com todas as tarefas do dia a dia, com o seu empreendimento, se cobram muito, porque principalmente ali que estão no mesmo grupo, então às vezes vê uma pessoa produzindo, uma mulher produzindo, não consegue acompanhar mesmo, né?
Porque, de novo, cada um está no seu processo, é uma fase, cada um está numa fase. Então, assim, eu percebi que eu estou hoje, né? Estou exatamente aonde eu devo estar. Trabalhando, sim, esse lado de autoestima, esse lado de voltar para si mesma, mas de uma forma também que faça com que esse olhar para si se desenvolva através do posicionamento. Então, para mim ficou muito claro como tudo se encaixou, como tudo fez sentido. E hoje eu tenho muita certeza de onde eu estou e por que eu estou. Então, voltando lá no início da live, já vai dar meia hora de live já. O porquê de fazer essa reflexão, o porquê de se autoanalisar, de parar e ver o que você sente, o que você pensa, se você está indo para o caminho que você deseja ou se você está indo apenas para, né, seguindo o fluxo ou o que te mandam, o que te falam, enfim. E como isso é importante, amanhã eu vou tratar, a gente vai tratar desse assunto na live sobre posicionamento, mas eu queria dar essa introdução porque é a base. Não tem como eu me posicionar se eu não me conheço. E não tem como eu ter a segurança que um posicionamento de imagem, por exemplo, necessita se eu não tenho muita certeza disso, entendeu? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Escreve aqui pra mim. Se esquecem como mulher, exatamente. A Rai colocou, verdade. Inclusive, a Rita tá aqui. A live que a gente vai fazer, que eu vou fazer na segunda-feira, ela é minha convidada especial. E ali nós vamos tratar bem especificamente esse assunto, a energia feminina e a masculina, e como a energia feminina, o desenvolvimento dessa energia influencia na nossa carreira como mulheres. Né, Rita? Sim, esclarecedor. Isso, você mesma. Ai, Cris, eu também amo esse assunto. E sabe por que a gente ama? Porque a gente viveu isso. E eu sei que isso faz diferença. Muita, muita diferença. Inversão de papéis, enfim. Vamos falar isso na live de segunda-feira, dia 23. Amanhã na live sobre posicionamento, eu vou começar a dar uma introdução para vocês. São assuntos muito complexos, né? Que poderia falar aqui horas e horas e horas. E lógico que assim, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Cada trajetória é única. Mas o que eu falo para vocês hoje para começar a se reposicionarem? Uma pessoa que quer se reposicionar. Começa tudo sempre, isso aí não tem outro jeito, não tem outra saída, não tem outro caminho a não ser pelo autoconhecimento. Primeiro é o autoconhecimento. Então, assim, faça isso, eu vou colocar até como um exercício para vocês, quem voltar amanhã para acompanhar, faça uma lista. Em que você é boa? Em que você sempre teve uma aptidão? Né? Eu, por exemplo, eu vou falar para vocês, eu já passei por tantas mudanças, né? Tantas coisas na nossa vida, e eu acho que aqui a maioria de vocês também, só por estarem morando em outros países, eu acho que essa é uma barreira do qual vocês também passaram, tiveram que quebrar. E tem uma frase que fala que o pássaro, como é que é a frase? O pássaro, quando sai da gaiola, foge da gaiola, uma coisa assim, ele sabe mais sobre coragem do que sobre voo. Então, assim, hoje eu sei, eu reconheço isso em mim. Eu sou uma mulher que encorajo, eu encorajo mesmo. Toda empreendedora, qualquer pessoa que fale qualquer sonho, qualquer plano para mim, isso aqui quem me conhece e convive mais comigo pode afirmar. Eu sou assim, vamos mesmo, vamos fazer o que a gente pode fazer para dar certo, vamos pensar. Eu não sei mais pensar no problema, eu só penso na solução. Meu marido até fala, né? Para você é tudo muito fácil.
Não, não é nada fácil, mas também não tem nada impossível. Essa, né? Então, assim, eu sou dessas. Então, mas por que eu sou assim? A minha trajetória me levou a isso. Né? A minha trajetória me levou a isso. Tudo que eu passei, tudo que eu tive que enfrentar, todos os desafios e tal. E eu não tô falando aqui de mim, eu tô falando de vocês, porque eu tenho certeza que vocês também têm uma história, que vocês também têm uma trajetória e que através dessa trajetória vocês podem sim fazer a diferença na vida das pessoas, seja de outras mulheres, ou do seu marido, ou enfim, de quem esteja do seu lado. A gente tem que usar do que a gente tem de melhor para transformar o outro. E aí, voltando na questão do posicionamento, o que é se posicionar? É nada mais do que... É lógico que posicionamento é a posição que você está na mente do seu público. Mas, além disso, é me doar. Quando eu me posiciono, eu estou dando o melhor de mim para o outro. Sempre, sempre vai partir da gente. Eu estar aqui, fiz uma maquiagem, me arrumei o meu cenário. Isso é para vocês. É o meu melhor para o outro. Isso é um posicionamento. Isso faz parte do nosso posicionamento. Então, assim, o posicionamento, ele requer essa reflexão para a gente saber da nossa essência, quem a gente é, mas ele fala muito mais do outro. O objetivo é muito mais pelo outro. E quando a gente entende isso, a gente para de agir com egoísmo. Ah, eu sou assim mesmo, é meu jeito, eu não vou mudar. E quem quiser que me aceite. Quem é assim aqui? Quem já disse isso ou diz isso, né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Autoconhecimento é a primeira chave. Quero que vocês anotem a trajetória de vocês, algo que foi marcante para você na sua vida. Infantilidade. Imaturidade. Achar que o outro é obrigado a conviver com os meus defeitos, a me ver na minha pior versão. Eu falo muito isso, né? Muita gente se fala e eu também escrevo ali, às vezes, muito nas legendas e tal. Vamos trazer a sua melhor versão. Então, é muito sobre isso mesmo. Qual que é a sua melhor versão? O que eu posso me doar mais? O que eu posso fazer com maestria? O que eu tenho de diferente? Né? Como que o outro pode me enxergar? O que eu posso fazer pelo outro através do meu melhor? Muito bom ter trazido isso. E a criança agindo e não o adulto. É a criança agindo e não o adulto. E aí entra um assunto que eu acho também muito interessante das camadas da personalidade, da quarta, quinta camada, né? Mas assim, isso é assunto para uma outra live. Muito complexo. E eu amo esses assuntos. Mas assim, eu quero que vocês façam essa reflexão nesse primeiro momento. Amanhã a gente vai continuar falando sobre o posicionamento, mas eu quero que vocês já façam essas anotações até para trazer para mim. Eu quero que vocês tragam para mim o que vocês têm de diferente, o que vocês podem contribuir para as outras mulheres, o que você sabe que você pode compartilhar. Quando a gente entende isso, que não se trata da gente, se trata do outro, as coisas fluem, tá? As coisas fluem muito. E isso eu posso dizer com experiência e experiência própria. Também amo esse assunto. A Marcela, terapeuta, eu amo, gente, esse assunto de autoconhecimento. Só eu sei o quanto você cresceu em tão pouco tempo e só vejo frutos de tanto foco e força. Orgulhosa de você. Obrigada, amiga. Gratidão. Te amo. Até me emociono. Mas é o seguinte, quando eu mudei da Bélgica, quando eu vim pra cá, pra Londres, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Se eu continuar sendo a mesma Bárbara, eu vou alcançar os mesmos resultados. E assim, a gente foi muito feliz, né, Su, lá na Bélgica, com o nosso trabalho, com o nosso estúdio, enfim. Mas, hoje
Hoje eu sei o quanto eu poderia ter me desenvolvido mais, o quanto eu poderia ter feito muitas coisas que eu não fiz, sabe? Então, assim, quando eu mudei, eu me propus a fazer e foi, assim, um esforço. É realmente um esforço. É muito bom a gente estar na nossa zona de conforto. Quem não quer estar na zona de conforto? É confortável. A zona de conforto é muito bom. E o nosso cérebro, ele é feito para não gastar energia, né? Vocês sabem. Ele é feito para poupar energia. Então, quando você desafia, quando você quer fazer algo novo, realmente você tem que lutar contra você mesma, contra seus pensamentos. E é aí que eu falo, tudo começa daqui. Então, eu me propus a viver coisas diferentes, a estar aberta a coisas diferentes, a situações diferentes. Eu fiquei 9 anos na Bélgica e nunca participei de nenhum grupo, para vocês terem uma noção. Mas assim, eu sei que foi um processo e eu sei que tudo é um aprendizado, né? Mas que é importante a gente tomar uma decisão e começar a agir. Então, ali eu realmente comecei a agir e falei, não, eu preciso fazer diferente, eu vou ter que aprender a falar em público, eu vou precisar vencer a timidez, eu vou precisar fazer coisas diferentes. Enfim, vou precisar me conectar, vou precisar conversar. Gente, eu não conversava, para vocês terem uma noção. Vocês me vêm falando aqui agora, mas eu não conversava. Não conversava, eu sempre fui muito tímida. Para vocês terem uma noção, na minha adolescência, eu tinha ainda tenho muitas cicatrizes de acne. Eu tive muito problema com acne na minha adolescência. Eu não conseguia conversar com as pessoas olhando no olho das pessoas. Eu conversava o tempo todo assim, ó, sabe? Desviando assim o olhar. Eu não conseguia encarar as pessoas, de tanto complexo que eu tinha com o meu rosto. Olha para vocês verem o que a imagem causa na gente, né? Vocês nem imaginam o quanto ela era tímida. Não, eu ainda sou tímida. Gi, me identifico contigo, estou nesse desafio de quebrar isso. Exatamente. E não tem outra forma, meninas. Não tem, é só fazendo. É só fazendo. Eu sou muito tímida, mas eu aprendi que se eu não vencer essa barreira e fizer, ninguém vai fazer por mim. E é aí que nós, como adultas, assumimos o papel. Fazer o que tem que ser feito. A gente sai da nossa zona de conforto para fazer o que a gente tem que fazer. Então, se hoje eu preciso me desenvolver, se eu preciso aprender a falar em público, se eu quero começar a palestrar, se eu quero, né, enfim, impactar mais mulheres, transformar mais vidas, enfim, tudo que eu quero, eu preciso começar, eu preciso enfrentar isso. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer, uma decisão. O futuro começa com uma decisão. Quero que vocês pensem sobre isso. A Camila, eu nem consigo te imaginar tímida. Muito, muito tímida. E até hoje, quando eu começo a conversar, aqui em mim fica vermelho. Não sei, provavelmente aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Sempre assim. Então, eu sempre tampo aqui, ó, porque eu sei que eu vou ficar vermelha. A Camila fala que vergonha não paga boleto. É isso aí. E não tem razão? Ela tem razão, gente. Vergonha não paga boleto. E aí, outra coisa que eu aprendi, que eu pude perceber, é o seguinte. A gente se dá muita importância. Essa é a verdade. A gente se dá muita importância, não tem outra frase. As pessoas não estão nem aí. Ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá nem aí, gente. É sério. Ninguém tá nem aí se você vai aparecer, se você vai passar vergonha. Às vezes vão rir de você, mas no outro dia não lembram mais. Então, assim, a gente se dá muita importância.
A gente acha que a gente vai ser julgada, não vão falar nada. Não vão falar nada, gente. Ninguém vai falar nada, não. Se falar, deixa falar. Depois, 2 dias depois, já esqueceram. É muito mais sobre a gente. Isso é coisa nossa. A gente é que acha que a gente é tão, como se diz, a última bolacha do pacote. Não somos, não. Não somos. Isso aqui, ó, Instagram, gente, é 15%. Nem sei. É assim, o mínimo do mínimo do mínimo do que a gente é, do que a gente vive. A gente mostra aqui só o que a gente quer mostrar. Isso mesmo, Bah. A Cris falou. A Marcela, o ego age a todo momento. Age. O ego age a todo momento. E se falar é problema deles. É, lógico. Lógico. É sempre do outro. É sempre. Vocês conseguiram acompanhar, né? Meu raciocínio. Então, assim, a gente... são tantas coisas. Mas, enfim, voltando. Autoconhecimento. Faz essa lista, eu quero que vocês façam isso por vocês. Faz essa reflexão da trajetória de vocês. O que vocês passaram ao longo da vida, suas vivências, experiências. O que vocês têm de características mesmo, comportamentais que são suas e que vocês podem agregar e ajudar as outras pessoas. As tarefas que vocês têm aptidão, facilidade, né? Enfim, sensibilidade. Eu sou mais sensível para essa área e tal. Para você que não tá seguindo ainda o rumo que você gostaria ou ainda está um pouco perdida, isso é a chave. É sempre daí. E para você que já se encontrou, já sabe o seu caminho, que eu acho que é a maioria das mulheres que estão aqui, nós vamos usar disso, tá? Então, por isso que eu quero que vocês anotem. Nós vamos usar isso como ponto de partida para o seu posicionamento. Hoje eu uso as ferramentas da definição dos arquétipos, que nada mais são do que autoconhecimento. Ali a gente faz eu faço, né, com as minhas clientes, uma análise. Então, assim, eu sei muito mais sobre elas, eu pergunto muito mais sobre elas, e aí é interessante que eu falo assim, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Rita, que tá aqui. Quem é a Rita? Aí, normalmente, elas começam assim, eu sou paulista, tenho tantos anos, tenho 2 filhos, sou casada, tal. Moro em Londres, enfim. Tá. Quem é a Rita? Quem é a Rita? Você não é seu nome, você não é sua idade, você não é mãe. Não, quem é a Rita? Então, assim, eu sempre trago isso para as minhas clientes, porque realmente é assim. Eu não sou a esposa do Marcelo, eu não sou a mãe da Marjorie e do Gael, eu não sou a fotógrafa. Eu sou muito mais que isso. Eu sou muito mais que isso. Nós somos muito mais que isso. Eu faço isso com análise de personalidade, exatamente, comportamentos. Então, vocês precisam fazer essa análise. É um primeiro passo para definição de posicionamento, definição de arquétipos, tudo começa daí. Faz você se olhar profundamente, exatamente. É dali que você vai solucionar e encontrar as respostas mais profundas, digamos assim. Exatamente. Então é isso, meus amores, eu não vou me alongar, tá? As lives, elas serão por volta de 30 minutos, 40 minutos, eu não quero que fique nada muito extenso aqui. Mas essa primeira live realmente foi para mostrar e falar um pouco mais sobre a minha trajetória. Mas não sobre mim, eu não quero que fique algo sobre mim, mas eu quero levar para vocês esse ponto de partida, esse ponto de reflexão. Faz essa análise da trajetória de vocês, porque esse é o ponto de partida para um bom posicionamento, tá bom? Amanhã, então, nesse mesmo horário, 19 horas, e aí a live vai ser um pouco mais didática, digamos assim, eu vou trazer mais algumas informações, alguns métodos, enfim. E vamos só aquecendo para semana que vem. Obrigada, meninas. Obrigada por ficarem até aqui. Obrigada, Cris.
A Cris também faz faz parte dessa evolução minha, ela tá me ajudando muito na parte de desenvoltura, oratória. A Cris é uma artista, né, gente? Quem não sabe. Gratidão, meninas, gratidão. Beijo, Neila, muito obrigada. Su, muito obrigada. Bom, então é isso. Amanhã eu vejo vocês aqui, tá bom? Às 19 horas, ó. E lembrando o seguinte, na semana que vem, no dia 24, eu vou fazer uma super live e ali eu vou mostrar pra vocês tudo que vai acontecer, tudo que eu estou preparando pra vocês para um programa, o programa Posicione-se Mulher, não sei se vocês já acompanharam aí, que é um programa voltado principalmente para quem, não digo para quem está começando, mas eu quero dar de tudo que eu sei para que você aprenda a fazer você mesma. Então, você vai aprender a fazer suas fotos você mesma, tudo sobre iluminação, poses, narrativa, enfim, edição, tudo o que você puder fazer sozinha, você mesma, da sua casa, do seu celular, eu vou ensinar para vocês. Por quê? Por que eu decidi fazer esse programa? Eu sei que, principalmente quando as mulheres estão começando, elas não têm o valor ainda para investir no ensaio profissional, enfim, ou simplesmente não conseguem fazer. Quem consegue fazer um ensaio todos os meses, né, gente? Eu sei que não consegue. Apesar que, assim, eu falo que os meus ensaios, as fotos dos retratos, são para um ano. Então, assim, durante um ano, o cliente pode usar as fotos ali tranquilamente. Mas a gente sabe que a gente precisa movimentar o feed, colocar fotos nos stories, mesmo fazer um stories mesmo, fazer uma live. Então, assim, são técnicas, porque tudo são técnicas, que vão ajudar vocês a se desenvolverem sozinhas. Então, isso é o que eu pude fazer para suprir essa outra parcela que ainda não é minha cliente, mas que está nesse processo de desenvolvimento de carreira. Então, eu sei que vai ajudar muitas mulheres, tá bom? Mas, enfim, meninas, muito obrigada mais uma vez e até amanhã. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.